Pessoal, eu vou desligar depois os comentários, tá? Porque como a gente já tem as perguntas, aí eu vou desativar os comentários, tá bom? Tudo bem. Tá me ouvindo bem aí? Você Tô. tá me ouvindo, Aline? Tá tudo certo? Tá, tudo certo. Então tá bom. Vamos Deixa eu começar? desativar aqui, tá? Vamos começar. Então vamos lá. Acho que a primeira pergunta que o pessoal está fazendo é como é que se fala, né? Se é incompetência, insuficiência, cerclagem. Na verdade, o termo mais tradicional para este problema, né, da fragilidade do colo uterino, ele era conhecido como incompetência istimocervical. Mas esse termo era um termo muito pesado, né? Deixa as mulheres com a sensação de que elas são incompetentes. E aí houve uma tentativa de se modificar isso para a insuficiência istimocervical, que é um termo mais apropriado para descrever o processo também, né? Não há diferença nenhuma entre se falar circlagem ou cerclagem. Provavelmente o termo correto também Entendi. seria circlagem, mas isso já está na literatura e já está na boca de todos os médicos que todo mundo usa o termo cerclagem também. Então, qualquer uma dessas maneiras é correta para se pensar. A segunda questão é que se pergunta o que é a insuficiência cervical, né? O que é esse problema? Bom, a insuficiência cervical é uma dificuldade que algumas mulheres têm em suportar o peso da gravidez, né? Isso é um problema que nós, seres humanos, né, resolvemos ser bípedes, ou seja, resolvemos andar em pé, e isso forçou uma evolução de que o colo do útero tivesse que ser mais forte, mais firme para suportar o peso da gravidez. Se você olhar para todos os outros animais, eles têm o útero na horizontal. Então, o peso do útero se faz sobre a barriga dos outros animais, né? Então, o gato, a vaca, todos os outros mamíferos, especialmente, né? Eles têm o útero mais nessa posição. Portanto, o colo desses outros animais, eles não têm que ser tão firmes, né? Eles conseguem ser livres e até a gente brinca que o trabalho de parto desses animais é menos doloroso, né? A gente não vê o gato gritando, a cachorrinha gritando quando está dando a luz. Não, por quê? Porque o colo é muito mais flexível já. Ele não precisa ser duro porque ele não tem que suportar o peso. Ele só, durante o trabalho de parto, ele se dilata muito mais facilmente e ocorre o parto, né? E a insuficiência ela pode ser uma coisa que a mulher nasce com ela, é uma coisa então considerada congênita, né? Ou ela pode ser adquirida. Se ela for adquirida, geralmente é secundário a um processo de cirúrgico, né, que geralmente são dilatações do colo do útero por problemas de abortos, ou então depois de alguma cirurgia no colo do útero, especialmente as cirurgias para tratar ou HPV, né, que são as conizações, ou então até cirurgias mais agressivas para tratar câncer do colo do útero, que tiram uma grande parte do colo e isso acaba deixando ele muito mais frágil e também pode ser uma das causas da insuficiência. Então, seriam essas as principais causas da insuficiência. Bom, depois, o tratamento para a insuficiência, a pergunta também é, só depois que a gente perde que a gente vai saber que tem insuficiência? Bom, quando a gente tem uma paciente que faz uma cirurgia em que existe praticamente uma retirada do colo, uma amputação de colo, é praticamente certo que ela vai ter insuficiência. Então, o médico que faz esse tipo de cirurgia, ele já deve orientar a sua paciente que ela, quando for engravidar, que ela deva ficar atenta e, se possível, já fazer um procedimento cirúrgico no final do terceiro mês, que é a cerclagem, para evitar que ela perca a gestação.
Agora, nos outros casos, infelizmente, a gente acaba sendo pego de calça curta, né? Eu brinco, porque não, a maioria das vezes existe uma perda e a partir dessa perda que se observa, então, esse diagnóstico. A perda geralmente ela é bastante típica, a maioria das mulheres conta que não estava sentindo nada, não tem nenhuma sensação de dor e, de repente, ela tem a percepção de que está perdendo alguma secreção, geralmente é o tampão mucoso que está sendo eliminado, aí ela procura atendimento médico, quando vai ver o colo já está fino, já está dilatado, a bolsa protusa e a gravidez já foi embora, né? Por que a gente fala que já foi embora? Toda vez que a bolsa entra em contato com a vagina, existe um processo inflamatório, às vezes já é um processo até infeccioso, é diferente de inflamação de infecção. A inflamação é só um processo de irritação, né? E a infecção já é um processo ativo das bactérias promovendo uma reação inflamatória. E esse processo, então, ele faz com que a bolsa fique mais frágil e isso acabe, então, propiciando a ruptura da bolsa e a interrupção da gravidez, né? O problema é que esses os médicos relutam em aceitar o diagnóstico. Acho que o pior problema que existe é esse. É a gente ver a paciente perder uma primeira gravidez e passar a segunda gravidez também sem cerclagem, porque o colega que atende ou a colega que atende não acredita na história da paciente, né? E ela acaba, então, tendo que perder mais uma vez para o cara se convencer de que ela tem insuficiência, daí lá na terceira ou na quarta que vai ser feita a cerclagem, né? E aí é que a gente pode, então, começar a falar sobre a cerclagem. Então, o diagnóstico na gravidez, ele pode ser feito atualmente através de exames de ultrassom. A gente tem uma série de pacientes que, quando fazem os exames de ultrassom, começa a se observar um encurtamento do colo do útero. Então, quando o colo começa a encurtar, ou ele começa a dilatar de dentro para fora, né, a gente vê no ultrassom, isso tem até alguns nomes, a gente chama sinal da ponta de lápis, que é como se fosse a bolsa forçando a abertura do orifício interno do canal, ou então já a bolsa praticamente entrando dentro do colo do útero. Isso fala a favor, então, de uma insuficiência, porque o problema da insuficiência é o orifício interno, não tem nada a ver com o orifício externo do colo do útero. As pessoas às vezes ficam preocupadas com mas o meu orifício externo está dilatado. Isso é uma coisa que as mulheres que já tiveram filhos, que a gente chama de multípara, né, elas sempre têm o colo com o orifício externo já praticamente dilatado. É difícil ter uma paciente que tenha tido um parto normal que não tenha o orifício externo dilatado. Mas o problema é o orifício interno. E quando a gente vê no ultrassom, então, o orifício interno se dilatando, isso significa que essa mulher vai ter um parto prematuro. Agora, quanto que vai ser prematuro depende do momento em que isso é identificado no ultrassom e depende de quanto tempo ela vai ter ainda para que o processo vá caminhando, né? Há uma série de tentativas aí de tratamentos clínicos para se evitar o parto prematuro, quando se vê no ultrassom essa dilatação inicial, que seria o uso de progesterona vaginal, que tem um efeito bastante razoável quando a gravidez já está mais avançada, ou também do chamado pessário. O pessário também é uma outra coisa que foi bastante tentada. Não existe nenhum remédio milagroso, né? Infelizmente, em medicina, nada é 100%. Para algumas pessoas funciona, para outras não funciona. Depende muito do tipo de prática que o médico tem. Eu tendo a ser mais cirúrgico por uma questão pessoal, por uma questão até de vivência, e da minha história enquanto cirurgião, enquanto médico, do que o tratamento clínico. Eu acredito mais numa solução, vamos dizer, mais drástica e mais firme, que possa suportar o peso da gravidez, né? Quais são os tipos de cerclagem que existem, né? Quais são? A gente pode enumerar que existem basicamente dois tipos. Primeiro, uma cerclagem que pode ser feita antes da paciente engravidar, que a gente chama então de pré-gestacional, e a cerclagem gestacional, tá? Essa é a primeira divisão. Depois a gente vai falar de vantagens e desvantagens de cada uma, né? E por que a gente escolhe uma ou outra. Segunda coisa é que ainda, tanto a cerclagem pré-gestacional como a gestacional, ela pode ser feita por via vaginal ou pode ser feita por via abdominal.
E se ainda a via abdominal, ela pode ser por videolaparoscopia ou pode ser por uma cirurgia aberta, como se fosse uma cesariana, né? Uma laparotomia, a gente chama. Bom, mesmo a cerclagem pré-gestacional, ela pode ser feita por via vaginal ou ela também pode ser feita por via abdominal, né? Existe essa possibilidade. Então, vamos falar, então, de por que a gente pensa em fazer cerclagem pré-gestacional. A vantagem da cerclagem pré-gestacional é você propiciar a uma paciente a sensação de que ela já começa a gravidez tratada. Ela já inicia a gravidez com o seu processo resolvido, ou seja, ela tem a consciência e ela tem o diagnóstico de que ela tem um problema no colo do útero e ela conseguiu solucionar esse problema antes de engravidar, independente da técnica que for usada, só pelo fato de fazer pré-gestacional. E aí existem colegas que fazem por videolaparoscopia e existem colegas que fazem por via vaginal. Né? Qual que é a única questão que a gente tem receio de fazer a cirurgia pré-gestacional é a paciente ter a infelicidade de ter um abortamento que não tem nada a ver com a insuficiência subcervical, um aborto de primeiro trimestre, né? E acabar sendo uma situação delicada, porque ela vai estar com o colo fechado e ela vai ter que esvaziar o útero. A gente tenta, na medida do possível, fazer com que ela faça um esvaziamento espontâneo para não precisar fazer uma dilatação do colo, que é o que acabaria com toda a vantagem dela já estar cerclada. E isso, vamos dizer, perderia a função, a sua cirurgia, se ela precisar dilatar o colo. Então, esse seria o nosso grande problema. Ou, se a paciente está cerclada e ela tem, sei lá, um óbito fetal ou um problema numa fase mais avançada da gravidez, ainda com o bebê numa fase em que ele não está viável, ou seja, que ele não pode nascer e haver uma recuperação da gravidez. Aí a gente tem que pensar em desfazer a cirurgia, ou seja, fazer uma outra anestesia, tirar a cerclagem para que ela possa esvaziar o útero e aí pensar em fazer uma nova correção para uma gravidez seguinte. Então, essas são as questões, esses são os nossos medos quando a gente propõe uma cirurgia antes da gravidez. Agora vamos falar na cirurgia na gravidez. A cirurgia na gravidez, existe a cirurgia mais tradicional, que é uma cerclagem, existem várias técnicas, mas basicamente qualquer cirurgia que você fala em cerclagem, você está pensando o quê? É um fio que tem que dar a volta no colo do útero e segurar o colo do útero. Então, quando você fala na cirurgia mais tradicional, que é a chamada de McDonald, né, que é um dos caras que descreveu isso na década de 50, basicamente o fio é passado no colo do útero e na época que foi descrita, ela foi descrita como um fio único. E já faz bastante tempo, desde a década de 80, por aí, que todo mundo propõe que sejam passados 2 fios. Então, a cerclagem dupla praticamente é uma coisa que quase todos os obstetras e ginecologistas fazem hoje em dia, mesmo na cirurgia de cerclagem durante a gravidez. Agora, existe uma outra possibilidade de uma cirurgia durante a gravidez, que é a cirurgia por via abdominal, que ela pode ser por videolaparoscopia, né? Ou até com cirurgia robótica, hoje em dia é uma outra possibilidade, né? Tem a história de uma moça envolvida aí na mídia, na Globo, que ela fez a cirurgia por robótica durante a gravidez, ou ela pode ser feita por via de uma cesárea. Você abre uma pequena incisão e você, por ali, você consegue colocar os fios com uma maneira bem tranquila, né? Eu não vejo muita vantagem. Bom, primeiro deixa eu contar a história. Alguém me pergunta aí, por que eu não faço cerclagem por vídeo, né? Vamos já responder isso. Eu não faço cerclagem por vídeo por uma questão de aprendizado. Eu, quando fiz a minha residência e a minha formação como ginecologista, não existia muita facilidade em se aprender a cirurgia por endoscopia. Eu vinha fazer cirurgia por endoscopia com os colegas que já foram treinados para isso. Então, quando eu vou fazer alguma cirurgia, eu peço ajuda de alguém que sabe fazer. Então, não é o meu treino especial fazer a cirurgia por vídeo. Por isso que eu tenho mais prática em fazer a cirurgia, tanto por via vaginal quanto por via abdominal, sem a videolaparoscopia. Qual que é a vantagem que eu vejo em relação à cirurgia por vídeo? Quando você faz a cirurgia por vídeo, você
tem a vantagem de não abrir o abdômen, então a recuperação no pós-operatório para a paciente é mais tranquila, ela é menos dolorosa, mas quando você está dando o ponto, quando você está dando o nó na cirurgia por vídeo, você tem um pouco menos de sensação o quanto você está apertando aquele fio. Então ele pode ou ficar muito apertado ou ficar muito solto. Ou pode ficar bom também, claro. Depende muito da prática do cirurgião que está fazendo. Mas talvez pela minha formação eu gosto de sentir manualmente o quanto que eu estou apertando o fio e até que ponto eu posso ir. E eu tenho tido um bom resultado com essa técnica. Quando a gente faz a cirurgia e a paciente não está grávida, a gente consegue colocar um instrumento através do colo do útero e esse instrumento nos dá a medida até onde eu posso apertar, até onde eu devo apertar o colo. E essa medida é um instrumento chamado esterômetro, que ele tem 5 milímetros de diâmetro. E esse é o diâmetro suficiente para que a paciente possa menstruar normalmente e para que ela possa engravidar também. Então, essas são as diferentes técnicas que podem ser feitas, né? Se hoje em dia você me perguntar qual que é o melhor resultado, aparentemente o resultado melhor tem sido da cirurgia abdominal feita na gravidez. Por que a gente fala isso? Primeiro, porque você já passou o período do abortamento de primeiro trimestre. Então você se livra dessa questão. E segundo, aparentemente, o tempo de evolução das pacientes que foram operadas por via abdominal parece que é um pouquinho maior do que aquelas que foram operadas por via vaginal. Isso ainda está sendo analisado, nós estamos no meio do nosso trabalho ainda, mas a impressão é essa. Eu não posso te responder isso com números. É mais uma questão de sensação. Mas eu continuo achando que vale a pena se pensar na cirurgia pré-gestacional, justamente por essa sensação de que a paciente tem a certeza de que ela já tratou. Ela não vai precisar passar por uma cirurgia durante a gravidez, ela já está com o seu problema resolvido. Claro, a cirurgia que a gente chama de definitiva, que nessa que batizou de definitiva foi como ela chama? Esqueci o nome dela. Ela tem até o site da cerclagem, a Erivane. Quem batizou de definitiva foi a Erivane. A Erivane conversando comigo há muito tempo, ela começou a perguntar dos tipos de cerclagem e eu contei para ela a história de algumas pacientes que eu tinha operado e que eu tinha deixado o ponto da cerclagem e que elas tinham engravidado mais do que uma vez com aquela mesma primeira cirurgia. E ela me perguntou, então essa aí é definitiva? Eu falei, acho que é. Acho que podemos chamar de definitiva. E aí que nasceu esse nome. Eu nunca tinha visto esse nome antes. Esse nome não existe na literatura médica. Passou a ser utilizado assim porque a Erivane começou a falar nisso e as pacientes começaram a me procurar, me solicitando para fazer a cirurgia definitiva. E aí, então, nasceu o nome, cirurgia definitiva. Então, nós devemos a Erivane esse nome de batismo aí, né? E aí vocês me perguntam quando é que eu vou voltar a fazer cirurgia na Unicamp, lá no CAISM. Bom, eu vou contar a história, então. As cirurgias lá no CAISM, quando a gente começou a fazer as primeiras cirurgias, elas foram feitas simplesmente porque eu encaminhava as pacientes para lá e pedia autorização para fazer e o pessoal do hospital aceitava que eu fizesse. E aí começou a aumentar o número de solicitações e nós pedimos, então, para que fosse feito um projeto de pesquisa para poder vincular esse atendimento a esse projeto. Então, isso funcionou super bem durante bastante tempo, mas como a coisa começou a entrar numa rotina, eu comecei a ter algumas dificuldades do ponto de vista de centro cirúrgico. Eu não tinha horário no centro cirúrgico, eu fazia no centro obstétrico, inclusive, e eu dependia de ter ou não ter vaga para poder fazer cirurgia. Acho que algumas de vocês acabaram sendo internadas e a gente teve que adiar a cirurgia porque estava tendo parto, estava tendo cesárea, aí tinha que ir outro dia, enfim. E eu comecei a ficar incomodado, e incomodado inclusive pelas pacientes que tinham que vir de fora, tinham que vir de longe, e aí atrapalhava toda a sua logística, e eu meio exigi que a gente tivesse um horário. Então, o ano passado eu pedi para que a gente interrompesse as cirurgias até que a gente tivesse um horário disponível para isso, na perspectiva de que iria ser aberto mais uma sala cirúrgica lá no país. Isso foi caminhando até que, quando chegou agora no começo do ano, que eu ia recomeçar as cirurgias,
A sala não ficou pronta. A reforma aconteceu, mas aí existe uma série de outras questões administrativas e que não permitiram que a gente tivesse o horário. E também eu tive um pequeno problema de saúde que me fez adiar o reinício das cirurgias, né? Eu ia precisar fazer uma cirurgia num dos meus dedos e acabei pedindo para que a gente esperasse mais um pouco até resolver se essa questão ia estar pronta ou não. E, no tempo, a gente foi atropelado pelo Covid, que suspendeu tudo. Todas as cirurgias eletivas dentro do CAISM foram suspensas. E, ao mesmo tempo, o processo que a gente tinha que nos autorizava a fazer as cirurgias, que era o nosso projeto de pesquisa, ele se encerrou, o projeto. E agora nós estamos num dilema, porque o CAISM ele faz parte do sistema do SUS. Mas o sistema do SUS ele tem toda uma regionalização de atendimento. E o CAISM atende uma determinada região em torno de Campinas. E quem não está nessa região não pode ser atendido aqui. E por que não pode? Porque mesmo que seja atendido aqui, não existe a possibilidade de cobrança. Ou seja, através da Secretaria da Saúde, todos os trâmites burocráticos não permitem que o hospital receba pela cirurgia. E isso faz com que exista praticamente um bloqueio atual de internação das pacientes. Então, realmente, eu estou numa situação delicada e eu sei que existe uma fila de pelo menos 20, 25 pacientes aí precisando da cirurgia e eu não tenho muito mais como resolver essa história. Eu estou esperando voltar aí à atividade normal para voltar a discutir com a administração para ver se eles me autorizam a fazer isso. Eu tentei, inclusive, através da Secretaria da Saúde aqui de Campinas, ver se a gente conseguia mudar de hospital ou ter um outro hospital como alternativa, mas chega na hora, esbarra no mesmo problema. A hora que a gente vai falar, bom, mas a paciente vai vir de fora de Campinas, então fora de Campinas não pode. E aí, então eu sinto muito, mas a gente está amarrado nessa questão, né? E aí, Aline, agora é a sua pergunta. Que você fez a cirurgia, a gente te operou acho que em fevereiro de 2018, né? E aí você teve uma gravidez que foi bem, daí você teve pré-eclâmpsia e a Maitê nasceu com 30 semanas, foi isso? Como é que a gente sabe se a sua cirurgia está boa ou não ainda? Isso é uma boa pergunta. Porque essa é uma coisa que a gente não tem muita certeza. A maneira de a gente saber se a sua cirurgia está boa era na hora do parto, o seu médico ter tentado ver se o ponto estava firme, para ver se valia a pena deixar. O que eu tenho feito nas nossas cirurgias, justamente é isso. Na hora que a gente faz a cesárea, a gente tem que olhar para ver se o ponto está ainda segurando bem o colo do útero, para ver se vale a pena ele permanecer lá e autorizar a paciente a engravidar de novo. Porque é difícil, quando a gente faz o parto, quando a gente não faz o parto pessoalmente, a paciente engravida de novo, a gente fica assim, e agora, será que o ponto vai aguentar ou não? Daí a gente tem que pedir para que a paciente siga através de ultrassom para ver se está correndo. A transvaginal e a médica falou que Como é que é? Pode falar? Eu fiz a transvaginal e a médica falou que o orifício interno estava um pouco aberto, estava pérvio. Então, se existe já essa imagem de que o orifício interno está aberto, é provável que a gente vai ter problemas numa gravidez seguinte. Toda vez que a paciente tem a cerclagem e ela tem muita contração, o que acontece? O fio, ele é firme, ele não cede. Ele é muito, muito duro. Esse fio que a gente utiliza é um fio que também os ortopedistas usam até em próteses, né, de osso, que é uma coisa super resistente. Então, se a paciente tem contração, o útero puxa o colo, querendo dilatar o colo, e o fio está lá. Se o fio está lá e o colo ele é mais frágil do que o fio, o que vai acontecendo? Isso basicamente vai cortando. Vai cortando as fibras do colo do útero e o fio vai ficando solto.
E por isso que uma gravidez seguinte pode realmente ser complicado. Então, no seu caso, que você já observou aí que tem alguma sensação que está um pouco dilatado, eu acho que quando você for engravidar de novo, a única maneira é a gente seguir pelo ultrassom e ver se está acontecendo aquela penetração. E aí, o que fazer? Bom, se você já fez cerclagens vaginais e não funcionou, eu acho que o ideal seria fazer uma cerclagem abdominal. É o que eu tenho dito para as pacientes que passaram pela cerclagem e que têm dúvida se vão conseguir levar a gravidez adiante ou não, é pensar na cerclagem vaginal. Desculpa, abdominal. Eu falei antes lá atrás, né, por que eu achava que não valia a pena fazer a cirurgia por robótica ou então por vídeo durante a gravidez? Porque nós vamos, no final da história, fazer uma cesárea de qualquer maneira. Então, tecnicamente, é bem mais complicado. Eu já fiz cirurgia por vídeo na gravidez e não é fácil. O útero é muito mole, a gente levou mais de 2, quase 3 horas para colocar um ponto. Felizmente deu certo, a paciente teve a gravidez a termo, tudo. Mas no fim da história, você vai fazer uma cirurgia por vídeo, mas no fim, para poder nascer o bebê, você vai ter que fazer uma cesárea de qualquer jeito. Então, tudo bem, você poupa uma cicatriz na hora da cirurgia, mas na cesárea você vai ter que abrir o abdômen de qualquer forma para poder o neném nascer. Você não vai poder fazer uma cesárea por vídeo, que não vai dar certo. O que mais que a gente pode ver aqui, Aline? Você quer perguntar a você alguma coisa? Eu vou ver aqui, tem a pergunta número 7 que foi feita. Quais as causas de correr a perda de líquido ou ruptura da bolsa? Não, Como o senhor definitivo? pode fazer as perguntas que as meninas fizeram. Assim, a minha dúvida maior é essa minha mesmo, que eu tenho vontade de ter outro bebê, né? Mas isso aí é mais pra frente. Até porque também é caso da idade, 40 anos, que eu já vou fazer. Mas aí, Aham, tá certo. Bom, então tem uma pergunta da Liane, que fez a definitiva com 13 semanas. E ela tomou a medicação, ela tinha uma trombofilia, né, e ela está grávida de novo, e não conseguiu tomar a injeção, a enoxaparina ainda. E ela corre de risco de ter um aborto por não estar tomando a medicação? Sim, existe essa possibilidade de um aborto ou de uma morte fetal mais tardia, e eu acho que vale a pena ela ir atrás da medicação, sim. Ela tem que tentar conseguir. Atualmente, já entrou na lista dos medicamentos que são oferecidos pela farmácia de alto custo do SUS, e ela deveria, então, conseguir uma solicitação do médico que está seguindo, que tem que preencher toda uma papelada, uma burocracia, mas quando ela tem essas alterações, ela consegue, através desse pedido, que ela retire o medicamento gratuitamente pelo SUS. Então, acho que vale a pena ir atrás disso, né? Aí tem uma outra pergunta: quais são as causas de perder o líquido ou a ruptura de bolsa com a cerclagem definitiva? Bom, qualquer que seja a cerclagem, a bolsa rompe porque teve contato da bolsa com a vagina. A cerclagem tem a função principal de evitar esse contato. Tem que ser evitado o contato de qualquer maneira. Quanto mais a gente conseguir impedir que a bolsa atinja a vagina, melhor é o nosso resultado. Então, se houve contato da bolsa, se houve algum grau de dilatação do colo e há um contato, então, do conteúdo vaginal com a bolsa das águas, isso faz aquele processo de inflamação, ou às vezes também de infecção, e isso pode levar, então, a essa ruptura das membranas. Dificilmente a infecção urinária leva à ruptura das membranas. A infecção urinária leva a trabalho de parto prematuro. Ela estimula as contrações uterinas, mas ela não é tão associada à causa da ruptura diretamente. Eu não acredito nisso. Eu acredito que ela seja um processo mais secundário, né? Então, isso responde a essa pergunta. Aí tem uma pergunta da Gleice, dizendo assim, que ela tem colo curto, entreaberto,
e também descobriu que ela tinha o útero retrovertido. Ela teve 2 perdas e um filho com cerclagem simples. E agora o médico aconselhou fazer definitiva, que para engravidar primeiro e depois a fazer a cirurgia. E ele não aconselha fazer a cirurgia porque tem medo dela não conseguir engravidar. A pergunta é, a cerclagem definitiva feita grávida pode ser feita pela vagina ou é aconselhável fazer por via abdominal? Bom, isso vai depender do médico e, claro, do exame físico da paciente. Qual que é o motivo para a gente indicar uma cirurgia por via abdominal durante a gravidez e não pela via vaginal? É quando o colo é muito curtinho. Quando a paciente tem um colo muito curto, a gente não tem espaço suficiente para conseguir fixar o ponto e garantir que aquele ponto vai ter resistência para manter o peso da gravidez. Aí a cerclagem por via abdominal passa a ser melhor do que a vaginal. Isso também é a mesma coisa para quem já fez cirurgia no colo, né? Para quem já amputou o colo, fez cirurgias para o HPV, que a gente chama de CAF, né? Se foi feita uma cirurgia muito ampla, isso encurta muito o colo. A gente às vezes não tem nem onde fixar por via vaginal para poder fazer a colocação dos pontos. Agora, é possível fazer a cerclagem definitiva? Ela foi descrita ser feita durante a gravidez. Vamos contar um pouco a história. Em 1955, essa cerclagem chamada de chiródica, né, foi descrita por esse médico que tinha esse nome, e ele, quando fez essa descrição da cirurgia, ele fazia esse processo de abrir um pouco a vagina e colocar o ponto escondido embaixo da mucosa, mas ele deixava um pedacinho do fio para fora para tirar o fio quando a paciente chegasse no final da gravidez e pudesse ter o parto. Eu inventei essa mesma cirurgia e esconder o fio porque eu fui operar uma paciente que tinha tido já várias perdas, e numa das perdas o médico não tinha tirado o ponto. Então o que aconteceu? A hora que bola junto, literalmente, porque como eu contei, o fio não abre, né? O colo que rasga. E aí, essa paciente não tinha onde dar ponto no colo. E eu lembrei dessa descrição, dessa cirurgia antiga, e, na verdade, praticamente criei essa história de abrir uma janela na parede anterior da vagina e na parede posterior, afastar a bexiga e afastar o peritônio e colocar o ponto escondido e deixar o ponto guardado lá. Essa paciente era uma paciente nossa da Unicamp, a gente operou, acho que em 94, faz tempo já. E essa paciente tinha tanto problema no colo do útero que ela até acabou fazendo uma inseminação para engravidar e ela engravidou de gêmeos. E, por sorte, foi tudo bem. Teve os 2 filhos direitinho. E depois de um tempo ela apareceu grávida de novo. E aí o pessoal perguntou, ué, e agora? O que nós vamos fazer? Eu falei, ué, ela já está cerclada. Aí que definitiva, porque até agora ela não tinha nome de definitiva, né? E aí, depois dela, apareceram outras pacientes com cirurgias e assim por diante, e foi sim adaptando essa questão, foi mudando um pouco a maneira de fazer, mudando o tipo de fio, enfim, mais da técnica. Mas a ideia era a mesma, fazer uma cirurgia que o ponto ficasse sepultado lá. Mas se o colega está pedindo para a Gleice fazer a cirurgia, que ele está achando, eu preciso imaginar que ele está pensando na cirurgia abdominal. A cirurgia definitiva pode ser feita por via vaginal na gravidez? Eu acho que até pode. Eu não tenho feito porque, por questões técnicas, a cirurgia na gravidez por via vaginal, ela vai propiciar um sangramento local muito mais intenso do que fora da gravidez. Essa região entre o colo, entre o útero e a bexiga, é uma região muito vascularizada. E às vezes a gente tem sangramentos que ficam um tempinho ali até conseguir estancar o sangramento. Como a gravidez aumenta muito o fluxo sanguíneo nessa região, eu não aconselharia a fazer a cirurgia como a gente faz na gravidez. Eu preferiria fazer por via abdominal, onde eu tenho nenhum sangramento, 0. Né? E é bem mais tranquilo.
Aí a outra pergunta assim, quando a mãe não tem o sucesso na cerclagem definitiva, até por ter outros problemas, o que o senhor falaria para ela? Bom, a pergunta é um pouco ampla. Eu entendo que quando ela faz a cerclagem definitiva e ela acaba abortando novamente, acaba perdendo a gravidez novamente, eu sugiro que ela engravide e faça a cirurgia por via abdominal. Essa seria a alternativa. Eu tenho dito isso para várias das pacientes aí que infelizmente fizeram a cirurgia e não tiveram uma evolução tão boa. E a Renata me pergunta aqui, se a cirurgia definitiva foi feita por vídeo, pode impedir a mulher de engravidar por FIV, por fertilização in vitro? Não, por nenhuma das técnicas, nem por vídeo e nem pela cirurgia normal. Qualquer que seja a cerclagem, tem que ser deixado um espaço para que a paciente menstrue, e para que ela possa engravidar espontaneamente e pela FIV, porque quando a gente faz uma fertilização in vitro, é passado um catéter pelo colo do útero, e esse catéter é bem fininho, ele tem menos do que 5 milímetros. Então não há nenhuma contraindicação para isso. Agora, a pergunta seguinte diz assim, se a mulher tem que fazer FIV, quantos embriões ela pode colocar? A minha opinião é um só. Claro que ela já tem um problema, que é a insuficiência cervical, ela já está operada, e a gente sobrecarregar isso com gêmeos não é interessante. Se acontecer a gravidez gemelar, paciência, né? Mas não que a gente tenha favorecido isso de alguma forma. Eu, pelo menos, pessoalmente, não seria favorável a que ela colocasse 2 embriões na transferência. A pergunta número 12 é se eu faço a definitiva por vídeo, se não, porque acho que eu já respondi, porque eu não sei fazer, basicamente. Aqui eu aprendi a fazer a cirurgia por via vaginal ou por via abdominal aberta. E por vídeo, durante a gravidez, não vejo vantagem, porque, como eu falei, ela vai ter que acabar numa cesárea, então não tenho muito apreço por fazer a cirurgia por vídeo na gravidez. Aí uma outra pergunta, tem como a bolsa romper e a cerclagem continuar intacta? Bom, toda vez que rompe a bolsa, a gente tem um problema. Se ela tiver com uma cerclagem simples, que significa que ela tem um pedaço, né, uma parte do fio está voltada para a vagina, isso se comporta como um corpo estranho. Toda vez que a cerclagem deixa um fio para dentro da vagina, esse pedaço do fio se comporta como um corpo estranho. E todo corpo estranho estimula o crescimento de bactérias. Especialmente as bactérias que a gente chama de anaeróbias, né? São elas que provocam aquele cheiro mais desagradável nas infecções vaginais. Então, pode romper a bolsa da cerclagem e continuar intacta? Pode, mas a gente geralmente precisa tirar essa cerclagem porque a presença do fio vai ser um fator a mais de tentar, de propiciar a infecção dentro do útero. Quando a bolsa está rota, as bactérias que estão na vagina, elas podem acabar entrando dentro da cavidade uterina. E isso fazer uma infecção das membranas e até do bebê. A gente chama isso aí de corioaminionite ou corioamniotite. Então, o ideal é retirar essa cerclagem. Romper a bolsa significa que a cerclagem foi mal feita? Pode ser que sim, ou pode ser que a paciente tenha tido uma resposta ruim para um procedimento que foi feito adequadamente. Não é obrigatoriamente uma razão para a gente condenar quem fez a cirurgia. Ela pode ter sido tecnicamente bem feita e mesmo assim romper. Da mesma maneira que a cerclagem definitiva, com todos os cuidados, todos os critérios, também pode acontecer um insucesso. A gente teve insucessos aí em várias das nossas pacientes. Né? A gente já tem mais de 180 pacientes operadas, a gente tem pelo menos umas 5 pacientes que não deram certo. Né? Então isso é sabido por todos vocês. Né? Cerclagem simples e pessário dá certo? Aí a pergunta aqui, perdi com 20 semanas, e a cerclagem tinha feito com 15, com colo afunilado, ele estava medindo 2,3, ele diminuiu depois da cerclagem, mas o orifício interno ficou aberto. A resposta é, às vezes sim, às vezes não. Nada é seguro, nada é 100%. Às vezes só o pessário funciona para algumas mulheres, e às vezes nem pessário e nem cerclagem funcionam. O ideal é que a gente consiga fazer cirurgia antes que exista essa penetração da bolsa dentro do colo do útero e antes que a bolsa tenha tido contato com a vagina. Teve contato com a vagina, a gente tem sempre mais risco de ter
Existe até uma cirurgia que é chamada cerclagem de emergência, né? Que você já deve ter ouvido falar. A cerclagem de emergência é quando a bolsa já está em contato com a vagina, já o colo está dilatado, né? Até 2, 3 centímetros, eventualmente, e a bolsa está visível, a gente, quando examina, já está vendo a bolsa, e a gente vai lá e tenta, uma medida heróica, fazer a cirurgia. Isso geralmente até 22, 23 semanas, né? Quanto tempo a gente ganha fazendo a cerclagem de emergência? Na literatura, em média, é mais ou menos 8 semanas. Ou seja, pelo menos você consegue chegar a uma época em que o bebê está mais viável. Se você não fizer nada, a gravidez vai se interromper, isso é sabido. Então, a ideia é fazer essa cirurgia em que a gente, delicadamente, passa um fio em volta do colo do útero, põe a paciente inclinada para trás, e de preferência até esvazia o líquido amniótico antes de fazer a cirurgia, que é para a bolsa poder encolher. E aí fecha o colo. Mas a gente já sabe que já houve contato da bolsa com a vagina. Então, isso, a gente, pelo menos mantém a paciente usando antibiótico durante uma semana para tentar evitar que essa infecção, que essa inflamação progrida e rompa a bolsa. Mas não é uma coisa que é certeza, né? Tem várias perguntas a respeito do uso de inibidor de contração uterina durante a gestação. Se tem que usar de rotina ou não. Nós usamos de rotina para todas as pacientes, é uma indicação praticamente universal, o uso de progesterona. Né? A progesterona praticamente, eu diria que deveria ser usada por todo mundo. Agora, usar remédio por via oral, do tipo cloreto de magnésio ou inibina, aí depende já da paciente ter contrações significativas. Toda mulher vai ter contração durante a gravidez, isso é fisiológico. Existem as contrações chamadas contrações de treinamento, contrações de Braxton Hicks, né? É o nome científico, mas essas pacientes, todo mundo vai perceber que o útero se contrai. Quando é que a gente deve sugerir que a paciente use alguma medicação? É quando essas contrações tiverem uma tendência a provocar dor mais frequente, ou seja, não deveria ter dor na contração de Braxton Hicks, mas se ela tem dor em quase todas as contrações, é um motivo para a gente pensar em usar, então, a medicação. O cloreto de magnésio é uma coisa que tem um efeito razoável, e tem as medicações do tipo chamado beta-estimulantes, como a inibina, né, que também tem sido bastante utilizados e melhoram as contrações. Deixa eu ver mais alguma pergunta que a gente possa... Aqui tem uma pergunta, como tratar infecções em mulheres cercladas? Como tratar para não evoluir para coriominotite? Se tem medicação para prevenção de bactérias bactérias sintomáticas que causam problema. Bom, a minha sugestão é a seguinte, toda vez que a gente for fazer a cirurgia, o ideal é que a gente tenha uma pesquisa de algumas bactérias que podem estar no colo do útero antes de fazer a cirurgia. Especialmente pesquisar micoplasma, clamídia, e Neisseria, né, que é a bactéria que provoca a gonorreia. E essas bactérias devem ser tratadas antes da paciente engravidar, porque durante a gravidez elas vão aumentar o risco de aparecer uma coriominionite. Mas o que impede a coriominionite? É impedir o contato da bolsa com a membrana, da bolsa das águas com a vagina. É conseguir que essa cerclagem fique fechada o suficiente para impedir esse processo. Então, na cerclagem definitiva, abdominal, vaginal, qualquer que seja, o ponto tem que estar firme para não deixar a bolsa entrar e passar, né, a encontrar com a vagina. E na cerclagem simples, aí como a gente vai tirar o ponto, a gente pode apertar o máximo possível e fechar, ocluir completamente o colo. Por quê? Porque a gente vai conseguir retirar esse ponto depois que a paciente tiver filhos. Então não vai haver problema em que eu faça uma oclusão do colo, né? Aí tem uma pergunta é interessante aqui, se os pontos podem se romper sem a paciente estar grávida, se é possível ter a ruptura. Não tem como. Pode carregar quanto peso quiser, pode fazer exercício do jeito que quiser, agachamento, não há essa possibilidade, né?
Com quantas semanas deve ser feita a cesárea na paciente que tem definitiva? Idealmente com Doutor, 39. depois eu gostaria de fazer outra pergunta, depois que o senhor terminar. O vídeo está um pouquinho atrasado, aí depois que o senhor terminar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Tá. Eu estou só praticamente acabando aqui. Tossir, espirrar, afrouxa os pontos da cerclagem? Não, não. Pode tossir quanto quiser, que não vai acontecer nada, não. Pontos da definitiva. Os médicos conseguem ver a olho nu? Não. Na cerclagem definitiva, o médico não vai conseguir ver os pontos, porque ele vai estar, a gente fala, sepultado embaixo da parede da vagina. O médico não consegue enxergar, porque o ponto não está visível, né? Eles podem causar uma infecção, uma forma de rejeição? Não. Esses pontos são pontos de um tipo de sutura que é bastante aceitável, ela não provoca nenhuma reação de rejeição. Nós não temos tido esse problema, não. E se o prolapso vaginal durante a gravidez pode comprometer a cerclagem, a cirurgia definitiva? Não. A cerclagem, o prolapso não. O prolapso vaginal ele pode ser um problema mais de desconforto para a paciente, que é a sensação de que o útero está descendo e aparecendo na entrada da vagina. Mas o fato dela estar cerclada não traz nenhum risco, não vai haver nenhum comprometimento. O problema é que o prolapso uterino, na verdade é prolapso uterino, né? Não prolapso vaginal. O prolapso uterino, ele não, vai ter que ser tratado depois que a paciente já tiver tido todos os filhos que ela quer ter. Acho que eu já vi a maioria das perguntas. Acho que se você quiser perguntar alguma coisa agora, Aline, ou se tiver alguma pergunta aí que tenha aparecido. Eu gostaria de fazer uma pergunta. A pessoa com definitiva, ela pode fazer a videohisteroscopia? Não. Pode fazer uma videohisteroscopia, eventualmente só que a gente chama diagnóstica, né? Porque o histeroscópio para cirurgia, para histeroscopia diagnóstica, ele é bem fino, então ele pode conseguir passar pelo colo do útero sem traumatizar o colo. Uma histeroscopia cirúrgica, em que o médico tem que dilatar o colo para conseguir passar uma ótica maior, bom, pode, mas vai acabar com a cirurgia, vai estragar a cirurgia, porque ele vai romper os pontos da definitiva para conseguir fazer isso. Entendi. Uhum. Porque na ultrassom que eu fiz, deu que eu estou com sinéquia no útero. Aí, no caso, o que teria que ser feito? Que a médica falou que poderia ser feita uma videohisteroscopia, mas sem dilatar, ela conseguiria fazer sem dilatar o útero. Às vezes, a própria esteroscopia diagnóstica consegue tirar a maioria das sinéquias. Se forem sinéquias pequenas, no próprio procedimento diagnóstico, ela consegue, com a ótica, desmanchar essas sinéquias. Quando for uma sinéquia muito intensa, aí fica mais difícil. Né? Muito grande, quero dizer, né? Muito extensa. Aí ela não vai conseguir só com a diagnóstica fazer esse procedimento. Mas eu acho que vale a pena fazer a diagnóstica e ver se com isso você já consegue liberar essas sinéquias, e inclusive até saber qual que está sendo a facilidade para passar pelo colo do útero, né? Uhum. O instrumento para fazer a esteroscopia diagnóstica, se eu não me engano, ele tem 5 milímetros, mais ou menos. Que é praticamente o tamanho daquele instrumento que a gente deixa para dar o ponto quando faz a definitiva, que é o esterômetro. Então, aqui a Bárbara que pediu para perguntar, tem um remédio que coloca via vaginal, pode ser usado para quem tem definitiva? Eu fiz a 1000 com definitiva e o médico colocou esse comprimido antes do procedimento. Não é muito interessante, não. Se ele usou um remédio chamado misoprostol,
que é a mesma coisa que o Cytotec. Ele é uma medicação que é feita para forçar o colo a ter contrações e dilatar o colo. Para quem já tem a cerclagem, não é o ideal. O ideal é que ele faça a mil com uma cânula bem fina, né? Eu tenho procurado fazer com a cânula 5, cânula 6 no máximo, que é para evitar a dilatação. 5 ou 6 é o diâmetro da cânula, então 5 milímetros é uma cânula normal. É difícil fazer, porque numa cânula de 5 milímetros a gente consegue aspirar muito pouco material. E por isso que a gente prefere usar uma cânula mais grossa para conseguir fazer a dilatação com mais tranquilidade. Fazer a aspiração com mais tranquilidade. Doutor, moça perguntando aqui se que a filha dela nasceu de 7 meses. 7 anos, nasceu de 6 meses. Teve deslocamento com 3 meses. Alguns médicos acham que precisava fazer a cerclagem. Ela falou que nasceu de 7 meses. A irmã tem incompetência, tem insuficiência. E aí ela queria saber se a insuficiência é genética. Então, pode ter um componente genético, sim. Algumas famílias, né, algumas mulheres e homens também, eles têm um defeito no colágeno, que a gente chama, né, que é o tecido conjuntivo, é o tecido que dá firmeza para o colo do útero. Uma das doenças que pode provocar isso chama síndrome de Ehlers-Danlos. São pessoas que têm uma elasticidade muito grande das articulações. Né? Você vê essas pessoas que conseguem, lá no circo, né? O cara se dobra inteiro, coloca o braço num lugar que ninguém consegue colocar. Isso, na verdade, não é uma doença, né? É um problema dessa frouxidão ligamentar. Então, geralmente, quem tem essa frouxidão ligamentar também tem o colo com maior propensão a ser mais frouxo, mais flácido, e isso ser uma causa de incompetência. Então, existe esse componente genético, sim. Entendi. Aqui, outra que está me perguntando aqui, se durante a relação sexual, o parceiro pode sentir o ponto da cerclagem em alguma posição, alguma coisa assim. Na Ela cerclagem tem hora que ela definitiva, sente um não. desconforto. Não. Na cerclagem definitiva, ele não vai sentir nada, porque o ponto está escondido. Alguns pacientes, às vezes, têm me relatado que ficam com um pouco de desconforto na relação sexual, porque isso pode, para algumas delas, provocar uma reação inflamatória, né, que cause algum desconforto quando o útero é deslocado pelo pênis. Então, dependendo da penetração, uma penetração mais profunda, para algumas mulheres que fizeram a cirurgia, realmente pode chegar a dar algum desconforto. Mas o marido dificilmente, o homem dificilmente vai sentir qualquer coisa. Não existe contato do pênis com o ponto. Na cerclagem simples, durante a gravidez, sim, o ponto fica para fora. Aí ele pode eventualmente sentir. Uhum. Vamos ver. Entendi. Tem outra aqui perguntando. Ela está na segunda gestação, fez a definitiva com o senhor. E ontem ela fez uma ultrassom, o médico disse que o colo está fechado, medido 4.0. Se ocorre o risco de o ponto folgar. Quantas semanas ela está? Se já tiver com mais de 20 semanas, pode esquecer, está ótimo, não vai dilatar.
Não, ela não tá. Ela tá de. Ela tá. É a que tem a trombofilia. Ela tá. Acho que ela estava de 13 semanas, né, quando ela escreveu, hein? Isso. Não, é pouca chance dela ter dilatação. O colo está bem longo 13 e se ele semanas. se comportou bem na outra gravidez, eu acho que é pouco provável que ela vai ter problemas agora. 10 semanas. Doutor, Diga. então, a gente tá aqui. Falta 3 minutos para a live encerrar. Ah, Então, eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade, né, do senhor ter disponibilizado esse tempo para nos ouvir. E foram muitas perguntas, as meninas ansiosas, né, para poder ter esse tempinho com o senhor. Acho que todo mundo que tem esse problema que nós temos quer ter uma pessoa, além de um médico, um amigo, assim, que eu me senti assim. Eu me senti acolhida, eu me senti feliz, estou emocionada, porque eu pensei que eu não iria realizar o sonho de ser mãe. E graças ao Senhor, né, a sua equipe, essa paciência, esse carinho que o Senhor tem, né, com as mães, principalmente as mães que fazem a cirurgia pelo SUS, que não têm condições né, de pagar pela cirurgia. Então, eu gostaria muito de agradecer em nome de todas essas mulheres, porque quando eu falei sobre a live, ninguém falou mal do Senhor, pelo contrário. Sempre falam que o Senhor é um anjo, e é um anjo mesmo, um anjo aqui na Terra. Então, que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, e que o Senhor continue né, ensinando outros médicos, né, para que eles possam seguir o seu exemplo de ser humano, não só de médico, porque tem uns médicos aí que Deus me livre, e graças a Deus a gente pode falar bem de uma pessoa, né? Além desse carinho, desse sorriso, que foi a primeira coisa que eu vi, eu não tinha conhecido o Senhor, e o Senhor mesmo foi esse anjo na minha vida, num momento de desespero, 5 perdas, né? Eles até às vezes debocham da gente, né? Fala que milagres não existem, mas existe sim, existe o milagre de Deus e o milagre do Dr. Barinho. Então, muito obrigada mesmo pelo esse carinho, tá? Eu acho que é isso. Se você tem alguma coisa, porque eu acho que Aline, vai eu fico super feliz de poder participar dessa live e também eu quero, eventualmente, conseguir ainda arranjar uma solução para poder continuar operando as pacientes que não têm condição. Eu sei que é uma questão difícil e eu espero conseguir dar uma resposta para vocês aí o mais breve possível, tá bom? Não percam a esperança. E um abraço a todos vocês. Fiquem firmes. E, se possível, a gente faz outra no futuro. Se Não é Deus quiser, eu vou impossível, tentar não. mais um, hein? Vamos lá. Vamos tentar. Aproveitar o tempo Tá, do gente? Covid, né? Então, fica com Deus, tá? Tudo de bom pro senhor. Muito obrigada. Até a Tchau, obrigado a todos próxima. Vou vocês aí. liberar os comentários aqui, que eu acho que vai ter. Ai, que legal! Podemos sim, porque eu acho que tem muitas perguntas ainda. Tem muitas perguntas ainda para serem feitas. A gente pode marcar mais uma. Isso, vamos aproveitar. A gente pode marcar mais uma. Eu vou ficar muito feliz.